Assentai os todos, por gentileza. Queremos falar da minha gratidão, poder ter o privilégio de estar com vocês, para estarmos congregados no Senhor, para essa tão honrosa festa em que esta juventude e também o trabalho de missões estão sendo lembrados. Nossa gratidão por estar pela primeira vez no estado da Paraíba, exatamente na cidade de Queimados, muito feliz pela forma a qual vocês têm nos recebido, a forma tão formidável e calorosa, e o nome do Senhor está sendo glorificado durante estes dias. Graças a Deus, depois de uma viagem um pouco longa, chegamos, sou da cidade de Campinas, São Paulo. Eu congrego na Assembleia de Deus do Belém. Sou pastoreado pelo pastor presidente Paulo Freire da Costa, e eu trago um abraço do nosso campo para essa igreja. Vocês recebem, digam amém. Amém. Queridos, faz jus também a minha gratidão à vida do pastor Francisco, que está desbravando para o desmanchelamento desta casa, desta obra, abraçando o pastor Francisco. Estende-se um abraço a todos estes obreiros que estão aqui na retaguarda. Minha gratidão por tudo quanto está acontecendo. Ao nosso querido amigo Anderson Carvalho, de alguns anos, não é? Uma amizade que se estreita, agradável. O que eu tenho para lhe dizer é que eu lhe amo, tá? Deus te abençoe e lhe guarde. O Anderson não conseguiu desencalhar lá em São Paulo. Aí Deus teve que trazer aqui para Paraíba. Tem muitos jovens dando risada aqui, mas só quem é solteiro, diga glória. Pastor Francisco, o senhor vai ter um pouco de casamento para fazer aí. Deus abençoe a vida de vocês. Amigo Jacques, obrigado, tá? Sua companhia muito agradável. Obrigado pela forma com qual nos trata e por nos trazer aqui, tá bom? Obrigado pela confiança. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Eu gostaria de chamar o máximo da atenção de toda a igreja. Uma palavra extremamente séria, e toda a sua atenção ainda é pouca para aquilo que Deus tem para nos proporcionar esta noite. Todos me ouvem e digam amém. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, do jeito em que você está sentado, está muito bom. Abra sua Bíblia, Evangelho por João, capítulo de número 14. Evangelho relatado por João, capítulo de número 14. No capítulo 14 eu quero me ater em 3 versos com vocês. Verso 1, verso de número 2, verso de número 3. Serão os 3 versos que vamos meditar e pensar por alguns minutos, exaurindo algumas lições que o nosso Deus tem para nós esta noite. Capítulo 14, Evangelho por João, versículos 1, o 2, o 3. Se você perceber que alguém que está do seu lado está sem a Bíblia, ou está tendo dificuldade de encontrar o texto, você vai auxiliar essa pessoa para que todos nós possamos ter acesso à leitura
da palavra de Deus. Os que encontraram, me dê um sinal dizendo amém. Amém. E não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito: vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você pode dizer amém por esta. Amado, Jesus amava ensinar. O ensinamento era de fato algo que estava enclausurado com o desejo de Jesus. Jesus era um ensinador extremamente diferente, e principalmente falando dos ensinadores atuais, mas na verdade não havia impossibilidades para que Cristo não ensinasse. Se fosse preciso, Cristo ensinava para 2.000 pessoas. Se fosse preciso, Cristo ensinava para 1.000. Cristo ensinava para 100. Cristo ensinava para apenas 12. E se fosse preciso, Cristo ensinava para apenas uma pessoa. Mas na verdade o propósito final de Cristo era poder passar a ideia e o verdadeiro sentimento legítimo a respeito daquilo que é o reino de Deus e o reino dos céus. O capítulo 14 é nada mais e nada menos um dos textos mais chamativos, não só do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia Sagrada, e passa esse texto a ser um dos textos em que mais somos apaixonados. Se eu passar esse microfone para algumas das pessoas que está aqui entre nós, estas pessoas nem precisariam da Bíblia para recitar todo este capítulo, pois já está fazendo parte da sua memória todas as palavras desse texto. E de fato o capítulo de número 14 é extremamente apaixonante, pois aqui Cristo precisa estabelecer algumas coisas referentes ao reino de Deus e o reino dos céus. Precisamos entender algo aqui muito interessante, pois Cristo já vem ensinando algumas coisas concernentes a este assunto, e aparentemente alguns dos discípulos estavam com uma dificuldade maior de absorver as ideias que Cristo queria propor através dos seus ensinamentos finais. Então Cristo vai reunir os seus discípulos, e quando chega ao capítulo de número 14, o propósito divino é estabelecer todo este propósito, não só na mente dos que estão lhe ouvindo, mas para que isso impregnasse o coração dos seus discípulos. Mas na verdade, só vamos conseguir entender o capítulo de número 14 quando voltarmos para o contexto do seu texto. Eu preciso fazer com que essa ideia fixe na sua mente. Precisamos entender que a Bíblia responde à Bíblia, a Bíblia pergunta e a própria Bíblia responde. Não existe texto sem contexto, pois texto sem contexto vira pretexto. E como por detrás de toda a história sempre haverá uma outra história, só vamos entender o capítulo de número 14. Eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia, por gentileza, para analisarmos ponto a ponto daquilo que o Senhor Deus tem para nós esta noite. Vamos entender o capítulo 14 quando voltarmos para o capítulo de número 13, pois a maioria das bases bíblicas que vamos ter do capítulo 14 está fixada dentro do capítulo de número 13. Douglas, como é que vamos fazer para entender então o capítulo de número 13? O capítulo de número 13 passa a ser entendido quando repartimos o mesmo em 3 partes. Quantas partes? 3 partes.
A primeira parte do capítulo 13 é quando Cristo está reunido junto com os seus discípulos. Jesus vai celebrar aquilo que para os judeus é a maior celebração, que é a festa da Páscoa. E na verdade a festa da Páscoa é praticamente a festa mais antiga que os judeus comemoram. Essa festa ela fora fundada quando Deus retira o povo da terra do Egito, que vem do hebraico Mitzraim, e ali existe toda uma explicação terrivelmente profunda. Deus vai então inaugurar a festa da Páscoa. Esse povo com Cristo, os discípulos, estão comemorando a festa da Páscoa, e Cristo simplesmente aqui, depois da celebração da Páscoa, celebra a Santa Ceia, e depois Jesus vai fazer um ato que muito me choca. E o que é que Cristo vai fazer? Jesus vai reunir os discípulos todos diante da sua presença. Jesus vai pegar um pano branco, limpo. Jesus vai pegar uma bacia com água limpa e com seus discípulos diante da sua presença, Jesus vai passar a lavar os pés de todos os discípulos. E por que eu faço questão em falar de todos os discípulos? Porque entre os 12 estava Judas o Iscariote. E deixe eu chamar a sua atenção aqui, por gentileza. Não se engane você e não pense que na hora de chegar a vez de lavar os pés de Judas, o traidor, Cristo vai pular a vez deste mesmo para lavar os pés do próximo. Na verdade, quando chega a vez de Judas, Cristo chama para si e também lavou os pés do seu traidor. Deixa eu falar algo para vocês e vamos ser sinceros aqui só para nós. Se estivéssemos na posição que Cristo estava, diante do nosso traidor, pode ser que a maioria dos que estão aqui, e também eu insiro dentro deste contexto, pode ser que na verdade não iríamos lavar os pés do traidor. Pode ser que na verdade nós iríamos querer sujar ainda mais. Nós aprendemos uma lição aqui com Cristo. E que lição que é essa? O sentimento de vingança não cabe morar dentro da nossa alma. Até porque não precisamos devolver o tapa no mesmo tapa, ou como diz um ditado paulista, não precisa devolver na mesma moeda. Entenda, todo traidor sempre morre sozinho, e Jesus vai simplesmente, dentro de um ato de humildade, e segundo algumas mentalidades, um ato de humilhação, Cristo vai lavar os pés do seu traidor. A segunda parte do capítulo 13 é quando Cristo já está sentado na mesa com todos os seus discípulos. E a segunda parte deste capítulo é sensacional, pois cabe a Cristo aqui revelar quem de fato seria o seu traidor. Precisamos entender algo aqui muito interessante. Eu estou sendo claro dizendo que ninguém sabia que Judas seria o traidor de Jesus. E por quê? Existe um texto no Evangelho por Mateus que está escrito exatamente assim: e Judas procurava oportunidades em trair a Cristo, sem alvoroço. Você percebeu por que ninguém sabia? Na verdade, aqui o texto está nos dando ou nos esclarecendo qual é a atitude de todo traidor. O traidor nunca vai dar alarme a respeito da sua traição, porque o traidor sabe que uma traição no escondido e no oculto torna-se mais letal e fatal. Então o desejo de Judas era trair a Cristo com um beijo, na verdade não na face, mas na palma, na palma da mão de Cristo. Era o desejo de trair ao Mestre. E na verdade, como nada fica em oculto aos olhos do Senhor, a Bíblia diz que eles estão assentados na mesa. Jesus vai olhar para os discípulos e olha o que Cristo vai dizer: o traidor está no meio de nós, assentados na mesa. E o texto vai dizer que um vai começar a razoar com o outro: será que sou eu o traidor? Outro vai perguntar dizendo: mas na verdade será que sou eu o traidor? Até
Judas, já preocupado, toma a palavra e diz: mestre, será que sou eu o seu traidor? Jesus responde com uma afirmativa dizendo: Judas, tu o disseste. Você mesmo, na verdade, já está respondendo que você é o traidor. Aquele que colocar a mão num bocado que está no meu prato, esse é o traidor. Judas coloca a mão no prato. Jesus olha para este mesmo homem e diz: vai e faz tudo quanto está determinado dentro do seu coração. E Judas sai da presença de Cristo para o vender por 30 moedas de prata. Só algo interessante aqui: Judas vendeu a Cristo por 30 moedas de prata. E sabe quanto valia um escravo no Antigo Testamento? 30 moedas de prata. Judas vendeu a Cristo por um valor de escravo. Mas na verdade todo o sofrimento que Cristo passou foi um sofrimento necessário para que pudéssemos realizar a Comadec 2019. Você pode adorar a Deus por esta palavra. A terceira parte do capítulo 13 é a parte mais apaixonante, quando Cristo vai deixar ou esclarecer qual é o maior legado que ele poderia deixar, não só para a igreja, mas para toda a humanidade. Vocês se lembram que eu disse a vocês que o capítulo 13 é base para o capítulo de número 14. Então leia comigo o verso de número 34 do capítulo de número 13. Olha o que Cristo vai olhar e vai dizer para os discípulos: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Você percebeu o maior legado que Cristo deixou para a igreja e para a humanidade? Foi um sentimento apaixonante chamado de amor. A palavra amor é uma palavra muito pequena, mas de um sentimento e uma ideia que não cabe a nós conseguirmos explicar. Paulo, no capítulo de número 14, se não me falha a memória, para a carta aos Coríntios, Paulo vai escrever a essa igreja dizendo: e ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse amor, de nada, isto, na verdade, tudo seria em vão. E muito interessante que Paulo vai terminar este capítulo dizendo: pois agora permanecem estas três coisas, a fé, a esperança e o amor, mas todavia a maior de todas elas é o amor. Então essa parte é a parte da transição do capítulo 13 para o capítulo de número 14. Então vamos analisar ponto a ponto, de forma específica, e exaurir alguns assuntos que os céus têm para nós esta noite. Perceba que Jesus começa o capítulo de número 14 de forma muito taxativa e específica, olhando para os discípulos e dizendo: e não se turbe. A palavra se turbe ou turbe aqui no texto é não turbar-se, não preocupar-se, não se entristecer-se, não deixar-se atônito ou não ficar cabisbaixo. Você percebeu que na verdade o início do capítulo 14 é um diagnóstico de sentimento que o próprio Cristo está tendo, ouvindo e percebendo, uma tristeza que está enclausurada e morando dentro dos discípulos. Você pode estar me ouvindo falar essas palavras e deve estar se perguntando: mas qual é o motivo da tristeza destes discípulos? Sabe qual é o motivo da tristeza dos discípulos? Vocês se lembram que eu disse que o capítulo 13 é base para o capítulo de número 14. Então, por gentileza, voltemos novamente para o capítulo de número 13 e vamos ler o verso de número 33. Jesus disse: filhinhos, ainda por um pouco
tempo eu estarei convosco, vós me buscareis. Mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Vocês perceberam qual é o motivo da tristeza destes discípulos? O motivo é a ausência de Jesus. Quando Cristo vai pronunciar a eles, e vocês têm que valorizar a minha presença, pois está chegando um período em que eu serei